Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Questão Enem. Fusível é um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua corrente nominal, o fusível queima. Dessa maneira, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma corrente de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Eu quero achar a tensão total. Então, eu vou usar a lei de Ohm. V é igual a R total, que é o R equivalente, vezes a corrente. Na situação, para achar o V total, eu preciso de achar o R equivalente do circuito e multiplicar pela corrente total do circuito. Vamos primeiro encontrar o resistor equivalente. Podemos ver que esses dois resistores estão em paralelo. Quando os resistores estão em paralelos, o resistor equivalente é encontrado da seguinte maneira: 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Então eu tenho 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30. Resolvendo a equação, teremos que o resistor equivalente tem um valor de 20 ohms. Agora vamos redesenhar o circuito, substituindo os dois resistores de 30 e 60 ohms pelo seu equivalente. Podemos perceber que o resistor de 120 ohms e 60 ohms estão agora em paralelo. Para encontrar o resistor equivalente em paralelo, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. Então temos que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 120. Resolvendo, então, teremos que o resistor equivalente é de 40 ohms. Redesenhando o circuito, substituindo o resistor de 120 ohms e 60 ohms em paralelo por um de 40 ohms, podemos verificar agora que os resistores de 60 ohms e 20 ohms estão em série e os dois resistores de 40 ohms também estão em série. Resistores em série. O resistor equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. Então teremos o resistor equivalente da linha superior, 60 mais 20, 80 ohms. O resistor equivalente da linha inferior, 40 mais 40, 80 ohms. Redesenhando o circuito e substituindo os resistores pelos seus equivalentes, teremos dois resistores de 80 ohms em paralelo. Então, mais uma vez, calculando o resistor equivalente, vamos encontrar um resistor de 40 ohms. Sempre que eu tenho dois resistores iguais em paralelo, o equivalente é a metade. Redesenhando o circuito, eu encontrei a resistência equivalente do circuito, que vale 40 ohms. Agora, se eu tiver a corrente total do circuito, pela lei de Ohm, eu conseguiria determinar o valor da tensão máxima. A corrente que passa pelo fusível vale 500 mA. O prefixo mili é igual a 10 a menos 3. Então, se a corrente equivale a 500
miliampere, quer dizer que a minha corrente é 500 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, essa corrente vai ser de meio ampere. A corrente que passa no fusível é a mesma corrente que passa no resistor de 120 ohms. Então, eu consigo encontrar a DDP sobre o resistor de 120 ohms. V igual a RI, V igual 120 vezes meio. V igual 60 volts. Resistor de 120 ohms, paralelo ao resistor de 60 ohms, eles vão possuir a mesma DDP, 60 volts. Eu sei que a corrente que passa no resistor de 120 ohms vale meio ampere, e a corrente que passa no resistor de 60 ohms, V igual RI, 60 é igual a 60I, será de 1 ampere. Então, a corrente será de 1 ampere. Conclusão, a corrente total que passa por essa linha aqui é de 1,5 ampere, que eu vou somar a corrente de meio ampere que vem por cima, mais a corrente de 1 ampere que vem por baixo, 1,5 ampere. O equivalente nos deu dois resistores de 80 ohms em paralelo. Sabemos que no resistor inferior a corrente é 1,5 ampere. Como os resistores são idênticos, a corrente que vai passar aqui em cima também será de 1,5 ampere. Aqui eu já consigo encontrar a DDP, não é? Essa DDP daqui até aqui vale RI, que seria quanto? 80 vezes 1,5, será de 120 volts. Se eu quisesse encontrar essa DDP no resistor equivalente total, o resistor equivalente ele vale 40 ohms. E a corrente total é de 3 amperes. A corrente total é essa corrente aqui, ó. Ela vale 3 amperes. Esses 3 amperes, 1,5 ampere, vem na linha inferior e o outro 1,5 na linha superior. V igual RI, V igual 40 vezes 3, V igual 120 volts. Alternativa D. Espero que tenha gostado da aula. Ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.